Terra e suas camadas. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Tudo bem com você? Eu sou a professora Rafaela e dá uma olhada nessa Terra. Você provavelmente já viu essa imagem em algum lugar, essa ideia tridimensional de que a Terra não é só isso aqui, tem muita coisa lá dentro. E nesse momento é a hora que surge aquela dúvida. Como é que a gente sabe? Se ninguém foi lá. Já fizemos, como o título daquele filme, Viagem ao Centro da Terra, já fizemos? Nunca fizemos e nunca faremos. E aí, o que se sabe? O que se sabe é que já se conseguiu fazer um buraco bem profundo nessa crosta terrestre? Sim, 10, 12 quilômetros. Porém, dá uma olhada. A crosta, a camadinha da Terra, a casquinha da Terra pode ter até 70 quilômetros. Ela sempre tem 70 quilômetros? Não, não é uma coisa uniforme, então ela tem uma quilometragem diferente. Mas fez um buraco profundo, quem fez isso foi a Rússia, a atual Rússia, porém viu-se que a temperatura ia aumentando muito, quanto mais ia aprofundando esse buraco. E os equipamentos utilizados não resistiam. A partir daí começou-se a utilizar aparelhos de sonda, e a partir desses aparelhos que eles sim foram aferindo a profundidade da Terra. Então os dados que nós temos, então temos certeza que é assim? Os dados dos aparelhos, os dados de medição, eles indicam que nós temos camadas diferentes, consistências diferentes e a profundidade que temos. Aqui, nesse esquema, a gente colocou alguns dados, por exemplo, a crosta de 0 a 70, o manto de 70 a 2.891. Pode variar entre literaturas esses valores? Pode variar, tá? Então não é uma coisa perfeitamente exata. Na natureza, nada é perfeitamente exato, né? Mas, legal, eu já dei uma olhada na Terra, já vi que a Terra tem várias camadas, mas que camadas são essas? Vamos olhar aqui? Ela tem a crosta terrestre, que é a que envolve. Abaixo da crosta eu tenho o manto. Abaixo do manto eu tenho o núcleo. Você imagina então a Terra, tem uma laranja. A casca da laranja, que é a parte mais fina do todo, é a crosta terrestre. Nós estamos na crosta terrestre. Você não tem dúvida sobre isso não, né? Que todos nós, toda a vida está aqui na casca do planeta e nem fica pensando assim, mas a gente não cai. A força da gravidade, você lembra, né? É a força que puxa todos para o centro da Terra, então está tudo preso aqui. Né? Os amigos lá da Antártica estão de cabeça para baixo em relação a gente, sim, mas ok. E aí, tenho aqui a crosta terrestre, ela é fina e rochosa. A crosta ela não tem a mesma medida, tá? A medida ela vai variar, então eu tenho, por exemplo, porções da crosta oceânica, o assoalho lá no fundo do oceano, que são bem mais finas do que a terrestre, são bem mais novos, eles foram se formando com o tempo. Se formando, atividade vulcânica, liberando o conteúdo desse manto, vai então formar uma nova crosta. Então essa crosta ela tem espessuras diferentes e ela é rochosa, com rochas bem diversificadas. Então quando você vê montanhas, o solo, eu fui na praia, areia, pode acreditar, lá embaixo tem uma rocha. Então tem rochas em toda a superfície da Terra, seja a parte terrestre quanto a parte marinha. Essa é a chamada crosta terrestre. E uma coisa interessante sobre essa crosta é que essa crosta ela não é absolutamente inteira como a casca de uma laranja, não. Ela tem várias rachaduras, são as placas. E essas placas elas estão ali encaixadinhas e se movem, hein? Tem aula disso por aí, pode procurar. Tem aula aqui comigo. Abaixo dessa crosta ela tem um manto. O manto tem a temperatura muito alta e essas rochas elas estão ou muito quentes e às vezes já estão quase num estado pastoso. Sabe uma prova disso? É só você buscar, faz uma pesquisa sobre vídeo sobre vulcão. Olha o conteúdo do que sai do vulcão. Você fala, caramba, que isso? Isso aí estava onde? Estava no manto. Esse é o conteúdo que está ali. Então, o manto a gente vai dividir em manto superior e o manto inferior. O inferior, a temperatura é maior ainda. O superior, essa temperatura é um pouco menor, ainda muito quente, e ele vai formar junto com a crosta o que a gente chama de litosfera. Então, as placas que estão aqui, que cada continente, os mares, tudo que existe está em cima dessas placas, a gente chama de placas litosféricas. Então, essas placas, e elas se movem. Por quê? Pensa, eu tenho essa placa. São placas ali, a crosta, várias pecinhas de Lego ali montando,
E esse manto, ele não é absolutamente sólido, então ele é levemente pastoso. Nessa brincadeira, de vez em quando tem movimentos, movimentos, movimentos. E às vezes esses movimentos levam a quê? A terremotos, a maremotos e ainda a atividade vulcânica. Quer aprender sobre isso? Pode pesquisar que eu vou te dar uma aula sobre isso aqui, tem aqui. Assim, tá, legal, então eu entendi que esse manto, as rochas, elas estão numa temperatura muito alta a ponto de estarem quase pastosas. E o conteúdo dos vulcões, ele prova isso. Então, o que tem aqui a gente chama de, que está ali no interior do manto, quando ele sai do vulcão, a gente chama de lava, né? A lava vulcânica. Se você pesquisar alguns vídeos sobre isso, você vai ver, o vulcão eliminou aquela lava, ela vai solidificando, solidificando e vira o quê? Uma rocha. Então eu tenho crostas terrestres muito antigas, muito espessas, que é possível fazer uma datação e ver o quanto elas são antigas, e tem crostas mais recentes, que foram aí formadas por um derramamento de vulcão mais recente, ou às vezes até não. Às vezes simplesmente esse manto ele vai, as placas elas vão se afastando e esse manto ele vai subindo, subindo e ele solidifica. Olha isso! Abaixo desse manto, ninguém nunca chegou lá, só no filme, ele viaja ao centro da Terra. O núcleo. O núcleo, dá uma olhada nisso aqui. Então você viu a crosta bem fininha, tá aqui o manto entre 70, 2.891 km, 2.090, 89, varia um pouquinho entre as literaturas. E a gente chega no núcleo. O núcleo é surreal. O núcleo, ele vai ter aí uma composição, o que prevalece é níquel e ferro, dois metais muito interessantes da tabela periódica. A crosta ela vai ter uma constituição bem variada, tem muito silício, tem muito carbono, varia, tá? Agora, o núcleo, ele vai ter esse padrão, níquel e ferro. E esse núcleo, você está dando uma olhada aqui, ele tem uma temperatura surreal. E aí, falando então, aprofundando um pouco mais no núcleo, você viu aqui que o núcleo ele tem a parte externa e a parte interna, núcleo interno e núcleo externo. Mas tem diferença entre eles. A temperatura do núcleo é absurda, é muito alta. E aí a gente vai dividir entre o núcleo externo, que tem um estado líquido. Por quê? Porque a temperatura é muito alta. 3.000 a 3.800, 3.700 e tanto. É alto demais. Por isso aquele filme Viagem ao Centro da Terra é impossível. Enquanto já eu chego no núcleo interno, que ele gera curiosidade por quê? A temperatura é muito alta, ela é similar à do Sol, 5.000 e tantos graus, 6.000 graus, já foi registrado, tá aqui, e ele é sólido. E aí, de vez em quando os alunos me perguntam, mas por que é sólido se é muito quente? Porque qual é a nossa ideia, né? Tipo, se é muito quente, o negócio o metal vai estar ultra mega derretido. Só que para algo ter um estado físico, se ele vai ser sólido, se ele vai ser líquido, se ele vai ser gasoso, a temperatura influencia muito, mas também tem a pressão. Você já parou para pensar o nível da pressão no centro dessa Terra? Imagina, tá aqui ó, núcleo interno, sólido, todo esse peso da Terra sobre ele. Toda essa pressão faz com que esse líquido esse núcleo interno seja sólido. Então, apesar de muito quente, uma temperatura similar ao Sol, ele é sólido. Tudo que o Sol não é. Então, vamos repassar? Camadas da Terra são elas: crosta terrestre, onde estamos, espessuras diferenciadas, a crosta marinha oceânica, nosso óleo do oceano mais fina. Eu tenho manto com essas rochas pastosas, dividido em manto superior e manto inferior. O manto superior junto com a crosta forma a litosfera. Essa crosta, essa partezinha do manto, formada ali por as chamadas placas litosféricas. Esse manto lembra de onde sai aquele conteúdo do vulcão, a lava. Então, vários pontos aqui. Então, tenho aqui o vulcão. Esse conteúdo aqui, devido ao movimento dessas placas que você vai estudar, ele vai sair. E aí aqui, ó, olha a lava saindo, ó. Esse conteúdo do manto sendo eliminado pela pressão. E eu chego no núcleo externo, líquido, e o núcleo interno, sólido e com uma temperatura quase similar à do Sol. Entendido? Podemos fechar nossa aula de hoje? Então ficamos por aqui e até a próxima!